Parece que está todo mundo comprando. No metrô, eu sempre vejo pelo menos 5 pessoas lendo o Código da Vinci. É o assunto do momento. É uma aventura. Eu vi as provas pessoalmente. Tem gente que não sabe da Última Ceia. Eu fico surpresa. Nossa, você não sabia? Parece que os pontos de vista divergem. Ele misturou verdade e ficção. A gente não sabe onde acaba uma e começa a outra. Eu acho que tudo que ele escreveu é verdade. A gente quer acreditar. Eu não acredito. Mas apesar da controvérsia, eis um fato que não tem contestação. Nesta era moderna, com tantos meios eletrônicos de entretenimento, o Código da Vinci, um fenômeno de vendas escrito por Dan Brown, conseguiu o inimaginável. Pessoas do mundo inteiro realmente pararam para ler o livro. Quem iria imaginar que isso poderia acontecer? Da Vinci decodificado. Fato. O Código da Vinci vendeu mais de 25 milhões de cópias no mundo todo. Fato. A Igreja Católica ficou realmente abalada com a popularidade do livro. Em março de 2005, o cardeal Tarcísio Bertone foi eleito para liderar uma campanha de boicote ao Código da Vinci e para falar publicamente contra um dos seus conceitos centrais. O de que Jesus teria se casado com Maria Madalena, gerando uma linhagem de descendentes que continua até hoje. Na sua página de abertura, o livro afirma que a existência de uma misteriosa sociedade secreta chamada Priorado de Sião é um fato. A missão do priorado, segundo o código, seria guardar e proteger um segredo capaz de abalar a fé dos fiéis, o de uma linhagem real de descendentes de Cristo. Essa ideia de que Jesus teve descendentes sugere a existência de toda uma linhagem alternativa do cristianismo, menos relacionada à igreja e mais a essa linhagem secreta de descendentes. O Código da Vinci revela uma lista secreta de líderes repleta de figuras históricas famosas como Isaac Newton, Victor Hugo e Leonardo da Vinci. Eles teriam jurado manter e proteger os descendentes da divina linhagem sanguínea do Cristo. Bem, sabemos que as pessoas creem em Jesus, mas será que elas acreditam na existência de uma sociedade secreta como o Priorado de Sião? Eu acredito que as sociedades secretas existem. Meus avós são ingleses e pertenciam a uma sociedade secreta. Trabalhei com um deputado e um senador norte-americanos e sei que nem tudo é revelado. Na verdade, o que não se sabe é até que ponto eles realmente controlam as coisas. São secretas, a gente nunca Nunca vai vamos saber. O fato é que todo mundo adora uma sociedade secreta, real ou imaginária. Todos gostam de sentir aquele arrepio de saber que coisas sinistras estão acontecendo. As pessoas querem controlar seu ambiente, querem controlar outras pessoas e quem tem um conhecimento secreto que outros não têm, possuem um certo poder. Creio que essa é uma das razões por trás das sociedades secretas. E onde o Priorado de Sião se encaixa nesta questão de sociedade secreta? Rumores sobre este grupo misterioso começaram a vazar no início da década de 80 com a publicação de 2 livros, O Santo Graal e a Linhagem Sagrada e O Legado Messiânico, ambos escritos por Michael Bagent, Richard Lee e um roteirista de televisão chamado Henry Lincoln. Ninguém sabe nada sobre o Priorado de Sião, além do que está em O Santo Graal e a Linhagem Sagrada e O Legado Messiânico. Michael Bagent, Richard Lee e eu conversamos com pessoas que se dizem membros do Priorado de Sião. Não sei se tal organização existe. Só sabemos o que algumas pessoas que se dizem membros dessa organização nos contam. Segundo o Código da Vinci e segundo o Santo Graal e a linhagem sagrada, a versão ortodoxa mais aceita é a de que se trata de uma sociedade secreta que existe há 1000 anos. 1000 anos sem que ninguém soubesse o que eles estavam fazendo. Aparentemente, o priorado fez um belo trabalho para se manter na clandestinidade. Como foi então que Lincoln encontrou sua pista? Começou em 1969, durante suas férias na França, quando ele comprou um livro de bolso chamado The Accursed Treasure of René Le Chateau, de Gerard de Sède. Trata-se da história verídica de um padre do século XIX chamado Berenguer Saunier, que viveu no sudoeste da França e supostamente descobriu uma série de pergaminhos escondidos num dos pilares da igreja. Os pergaminhos foram reproduzidos no livro. Segundo Sède, eles contêm mensagens secretas. Mensagens que ele misteriosamente deixou sem tradução. Quando descobri que conseguia ler a primeira mensagem secreta diretamente do livro, me perguntei por que ele não havia publicado, porque o que a mensagem dizia era: este tesouro pertence a Dagoberto II, o rei, e ao Sião, e lá ele está morto.
Era o que a mensagem dizia. E foi onde comecei. Mas o que seria o tesouro? Lincoln entrou logo em contato com Sed, que o direcionou a uma coleção de documentos da Biblioteca Nacional de Paris. Os documentos chamavam-se dossiês secret ou documentos secretos. Nos documentos secretos há genealogias. Eles foram datilografados, mas supostamente se baseiam numa série de fontes, inclusive nos pergaminhos que haviam sido encontrados. Em boa parte eram genealogias. Mas quando se fala de algo que recua ao tempo de Jesus, então não é simplesmente uma árvore genealógica, é uma floresta. É a partir daí que a lenda do priorado realmente ganha força. Segundo os documentos, o priorado existia desde 1099 e tinha inclusive seu próprio exército, o dos Cavaleiros Templários. Na época havia um grupo de cavaleiros que juraram proteger os peregrinos que iam à Terra Santa e que se tornou muito importante durante as cruzadas. Os Cavaleiros Templários formaram uma organização extremamente poderosa em toda a Europa durante cerca de 200 anos. Ela tinha recursos imensos, principalmente porque todos os que se juntavam a ela doavam todos os seus bens materiais. Era a força de elite da época. Então havia uma organização secreta cuidando de uma complexa árvore genealógica e que mantinha seu próprio exército. Por qual motivo? Segundo seus próprios documentos, os templários surgiram especificamente para proteger os descendentes dos merovingios e para colocá-los em posições de poder, com base no entendimento de que seriam os legítimos herdeiros do trono da França. Mas o que é um merovingio? Os merovingios foram uma dinastia franca. Eu digo franca em vez de francesa porque a França não existia na época, mas seu território era em boa parte o que é hoje a França moderna. O primeiro rei da linhagem merovíndia foi Meroveu, governante dos reinos francos no início do século V. É mais fácil encontrar lendas do que fatos sobre Meroveu. Como, por exemplo, a que diz que seu pai era um peixe. Foi essa a lenda que colocou na cabeça de Henry Lincoln uma ideia muito explosiva. Estávamos na minha casa conversando sobre isso, e alguém comentou que havia algo estranho sobre os merovingios. Nessa hora, pode-se dizer que a ficha caiu. E o peixe, é claro, foi um dos primeiros símbolos de Jesus. Estaríamos falando sobre descendentes de Jesus? E foi assim que a ideia surgiu. Lincoln e seus colegas autores acreditavam ter encontrado mais uma ligação entre Jesus e os merovingios. Eles alegam que o merovingio, chamado Teodorico, foi coroado líder de um principado judeu na antiga região de Septimânia, no sul da França. Disseram também que ele era conhecido como Rei dos Judeus e que era um descendente direto da casa de Davi, o que o colocaria no ramo genealógico dos descendentes de Jesus. Daí nasceu também a hipótese controversa por trás de o Santo Graal e a linhagem sagrada e mais tarde do Código da Vinci de que os merovingios seriam os reais descendentes de uma união entre Jesus e Maria Madalena e de que o priorado de Sião fora criado para proteger tais descendentes. Mas o que é que tudo isso tinha a ver com Bérenger Saunier e René Le Chateau? Para isso teríamos que voltar a 679 d.C., quando o rei merovingio Dagoberto foi assassinado. Conta-se que o filho de Dagoberto foi salvo e levado em segurança à casa de sua mãe, que seria hoje o vilarejo de René Le Chateau, onde Saunier aparentemente encontrou um tesouro. O que nos traz de volta à mensagem secreta que Henry Lincoln encontrou no livro de Gerard de Sède. Seria a linhagem secreta o verdadeiro tesouro de René Le Chateau? Essa descoberta transformou o pobre Saunier num homem rico? Os documentos secretos não oferecem resposta, mas sim uma lista que inclui alguns dos nomes mais famosos da história. Sua participação nessa lista não só coloca em questão suas vidas e carreiras, mas desafia a história da humanidade como a conhecemos. O priorado de Sião foi criado para proteger os descendentes de Jesus. Bom, qualquer sociedade secreta que se preze precisa de um líder com um bom plano para manter a atenção de todos concentrada no que interessa. Os documentos secretos dizem que no priorado de Sião o manda-chuva era o notonier, que em francês antigo significa navegador.
Com o tempo, essa pessoa passou a ser conhecida apenas como Grande Mestre. Na época da investigação de Henry Lincoln, o cargo pertencia a um homem chamado Pierre Plantard. Tenho que admitir que o Sr. Plantard, que se dizia o Grande Mestre, era uma pessoa encantadora. Nós nos demos muito bem. Mas o nome de Plantard era apenas um numa longa lista que remontava